71. Eu falei 71? Não, Cabalho... Pois, deixa eu acabar o Paulo. Perfeito. Não falei 71, falei? O vereador falou 69, 71, 97, 27 e 38. Ah, não. É que o governo fez a emenda 69. Nós fizemos uma emenda 71 e que nós queremos defendê-la em contraposição à proposta do governo. Tá certo, presidente? Essa 71 é nossa, que nós queremos discutir em contraposição à 69 feita pelo governo. Ok? São essas. Então, vai discutir a 71. Senhor presidente. Não, para ordenar... Não, vereador, vamos ouvir a proposta do vereador Henrique. Obrigado. É uma proposta também. A defesa eu posso fazer em uma fala única, acho que é razoável. Queria apenas pedir votação destacada, apenas a votação, porque a defesa eu uso uma fala só para fazer. Da emenda 19, da emenda 22, da emenda 79 e da emenda 82. Obrigado. A sugestão da mesa é que a gente faça as votações em blocos por bancada. Então, que a gente faça as votações das emendas do pessoal, a gente faria em bloco e faria as discussões com destaque. Eu proponho que a gente, em ordem cronológica, chame cada uma das emendas à discussão, por ordem cronológica. Sim, a sugestão que faria. Uma vez aprovadas, são emendas do parlamento. Vamos fazer a discussão das emendas rejeitadas. As emendas pode fazer de aprovadas e rejeitadas. No processo de votação, nós fazemos em bloco as emendas do pessoal. Faria em bloco as emendas do pessoal. E encaminhem separado as minhas. Fazer as emendas do Daniel em bloco, Isso. em separado. Isso. E aí faz as discussões e as sustentações das emendas em destaque. Estou propondo todos votarem separadamente. Pode ser, ou isso. Sim, mas eu não sei se a mesa catou. Não sei, ele não catou. Não, é 51. Não. Não, acho que nós destacamos. Eu destaquei 3. Essa é a proposta. Senhor presidente, Eu destaquei 3. eu acho que a nossa proposta... Não sei quantas Henrique destacou. 4. Não sei quantas o Daniel destacou. Não, a proposta do Daniel... Isso. A proposta do Daniel é que a gente colocasse em bloco. Então, ele discutiria as emendas dele, as emendas dele seriam votadas em bloco. As emendas do pessoal discutiria as emendas e votaria as emendas em bloco. Essa é a proposta apresentada pela mesa, que faríamos 3 votações das emendas rejeitadas. Essa é a proposta da mesa. É porque existe uma proposta do PSOL, é que dentro das emendas do PSOL nós temos algumas que nós queríamos fazer a votação destacada. Essa é a questão. E foram poucas emendas que nós levantamos. Então estamos botando em destaque aqui. Vocês estão falando das 27 emendas de destaques que tem do pessoal? Não. Apenas dos números que eu coloquei. Sim, das 27 vocês estão colocando. Tem uma 51. Tem uma 51. São as do Paulo mais as minhas. Uma 51. E quantas do vereador Henrique? Acho que foram 4, né? Eu falei 19. Vou colocar em discussão aqui a aprovação das propostas apresentadas para os vereadores, se a gente concorda. Eu não vejo, eu quero fazer o melhor processo democrático. O vereador quer destaque 1, 2, 3, 4, 5 destaques do pessoal. 5. Pelo que eu entendi, são... Não, a sua é uma, não é isso? Não, o Paulo levantou... Qual é a sua, vereador Paulo? 51? 69? É do pessoal? Noventa. 97. Então vamos lá. Com 51,
Vamos lá, 51, 38 e 97. Isso, depois 19... Depois do vereador Henrique, 19, 22, 79, 82. Isso, inclusive eu acho que, pelo menos da minha parte, eu faço a defesa em uma fala só. Eu só pedi a votação mesmo em destacado, entendeu? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Galo, líder do governo. Senhor presidente, eu queria comunicar aos nossos companheiros aqui, nossos pares, se não houver um consenso, que Vossa Excelência determine de que maneira vai ser votada essa matéria. Porque nós estamos perdendo muito tempo, Vossa Excelência é muito democrático e tudo. Hoje nós estamos votando em cima de uma liminar que nós conseguimos. Então, Vossa Excelência tem que ver o que é bom para casa. A votação. Agora, determinar tempo para discutir cada uma, que eu percebo aqui que eles estão querendo ganhar tempo na casa. Eles estão querendo discutir emenda por emenda, agora diminuíram para 3, para mais 4, 7. Então, que Vossa Excelência tome uma posição, ou então estabelecer um tempo mínimo para cada emenda e depois votar em bloco, ou então Vossa Excelência determina da forma que tem que ser votado, partindo de Vossa Excelência. Então, vamos acertar, vamos combinar aqui, para a dinâmica da casa. Vereador tem 15 minutos de sustentação para que a gente possa votar as emendas em separado. Assim será feito. Começa, aí vai por ordem, vereador Paulo Eduardo, por gentileza. Pode ser, Daniel. Começa o vereador Daniel. Tem algum problema? Vereador Daniel. Vereador, 15 minutos. Tem problema, Daniel? Todas as matérias. Pediu aos vereadores que eu vou ser rigoroso no tempo de 15 minutos. Vamos lá, então. Boa noite a todos e a todas. Vou tentar focar esse objetivo, porque fiz 23 emendas e tive apenas 2 emendas contempladas. E como fiz parte do governo e fui uma das peças que comandou o diagnóstico ambiental, ora contestado, e acho que o caminho é errado, o diagnóstico ambiental tecnicamente é muito bem feito. Eu sou totalmente, e aqui falando tecnicamente, como advogado, 10 anos de formado, mestre em auditoria em gestão ambiental pela Universidade do Atlântico da Espanha. Não estou aqui de brincadeira, não faço política de brincadeira. E queria começar por aí. Estou falando tecnicamente. Há quem defenda, na boa técnica, planos urbanísticos, planos de manejo, plano de gestão com 2.000 laudas, com ictioplâncton, com estudo de fauna, de inseto. E há quem faça o que é, o ponto de vista hoje, muito mais coerente e muito mais objetivo em relação a planos urbanísticos, qualquer discussão de trama urbana, seja um plano diretor, seja um plano urbanístico, seja plano de manejo, plano de gestão de unidade de conservação. E eu queria começar a origem da discussão. Pendotiba não tem um plano urbanístico. Ponto número 1. As leis que se aplicam à região de Pendotiba hoje, isso, quem está falando não é o vereador Daniel, todo mundo que tem um pouco de interesse e vivência na área. Daniel, só para pedir por um instante a prorrogação da sessão por mais 50 minutos. Pois não, presidente. Então, na verdade, as leis que se aplicam em Pendotiba, por não ter um plano urbanístico, vereador Leonardo, elas são muito danosas à questão ambiental, são por demais danosas à questão da mobilidade, por si só, por você não ter discussão de buscar o adensamento a eixos, principais eixos viários. Por si só, o espraiamento é muito danoso à questão ambiental, da mobilidade, do orçamento. Então, eu queria fazer rapidamente esse briefing. Não adianta, hoje, a unanimidade, tecnicamente falando, de pessoas que discutem plano urbanístico dentro do país e fora do país. Você traz o adensamento. E aí, eu queria fazer tirar da cabeça das pessoas uma ilusão criada aqui em Niterói nos últimos 20 anos. Adensar eixo viário não significa adensar a cidade. Não existe o conceito de adensar a cidade. Isso não é o que está se discutindo aqui. A cidade cresce, crescimento vegetativo é diferente de adensamento, e trazer parâmetros para o eixo viário é diferente de adensar a região. Então, vamos ter um pouco de seriedade nesse debate. Então, trazer para próximo do eixo viário é economizar milhões de reais quando você tem que fazer um condomínio de 40 casas, como tem em Pendotiba, a 1,5 km da Caetano Monteiro. Você tem que levar a rede de esgoto até lá dentro, você gasta 3 milhões. Tem que levar a luz até lá dentro, você gasta 3 milhões. São 30 casas ocupando 10 mil hectares de área verde.
Você gasta uma fortuna e perde em qualidade ambiental. Então, nisso, ninguém pode negar. Esse projeto de lei acerta do ponto de vista técnico, na opinião desse vereador, que é advogado e mestre em gestão e editoria ambiental. Então, eu estou esclarecendo o ponto de vista desse vereador, compartilhado com os nossos assessores e com o mandato, amigos do mandato. Então, acerta nesse ponto. Acerta na economia, acerta na preservação ambiental. Agora, o ponto crucial da discussão do mandato do vereador Daniel Marques, todos que participam dele, parte de uma lógica. O diagnóstico feito e apresentado, no nosso ponto de vista, muito bem feito, interessantíssimo, não preciso saber se tem mico do cacho tufo branco, se eu não vou deixar construir naquele fragmento florestal. Eu vou estudar depois para saber qual a unidade de conservação que eu vou aplicar lá. O SNUC, a lei que define qual categoria de unidade de conservação que a gente quer, tem as suas definições, seus parâmetros, seus conceitos. Por isso, nosso mandato não fez emenda para criar unidade de conservação, porque acredita ser leviano criar unidade de conservação sem o estudo que a lei obriga a fazer. A gente criou o PARNIT com 13 meses de estudo. A gente não pode fazer isso em 5 fragmentos florestais importantíssimos na região de Pindotiba. Então, o que a gente preferiu fazer? Definiu os fragmentos mais importantes, só que a Secretaria de Meio Ambiente, até a minha saída, não definiu minuta de lei. O que a gente definiu foi diagnóstico. E quando a minuta de lei chega, ela chega, no nosso ver, do nosso mandato, com algumas falhas que a gente considera cabais e que a gente teria que resolver. E aí a gente inicia um debate, e aí, olha, não tem presunção de veracidade, nem de ser melhor, nem pior do que ninguém, vereador Betinho. O que a gente está fazendo aqui é um discurso do mandato. É o que o mandato, seus técnicos e seus parceiros acham melhor. E aí a gente começou a convidar pessoas interessantes. Rogério Rocco, ambientalista, é advogado e mestre também em direito ambiental. O próprio Daniel Toches, filho do desembargador Custódio Toches, que é procurador federal responsável pelo IBAMA. E assim a gente foi traçando as nossas emendas. E começamos a caminhar nas nossas emendas da outorga onerosa por uma divisão mais razoável. E aí a gente apresenta uma primeira emenda que tenta reservar 5% para os fragmentos florestais, conforme reza o Estatuto da cidade, conforme reza o Estatuto da metrópole. E a gente tem que ouvir um parecer dizendo que a preservação por si só e o direito de propriedade particular vai conseguir resguardar, dar orçamento para a gestão dessas áreas verdes. Senhores, não vai. Não se gere fragmentos florestais, unidades de conservação consolidadas, sem dinheiro. E a gente começa a buscar consenso para tentar fazer com que os parlamentares entendam as emendas. E a gente começou com a outorga onerosa, a gente pediu para aumentar o percentual da taxa de preservação. E aí, quando eu leio, por exemplo, um folheto do deputado Flávio Serafini, que fala que o meio ambiente vai acabar com esse plano urbanístico, eu não posso me furtar de chegar aqui e falar que é mentira. Isso é covardia intelectual. O que acaba com o fragmento florestal com o meio ambiente de Pindotiba é a atual legislação. Isso eu falo com propriedade. E eu ouvi Beto Saad falar aqui, vereador Beto, eu sou testemunha de condomínios, de pessoas que foram lá gritar nas audiências públicas, moram em APP. Tem 20 casas em topo de morro, de pessoas que são donos de apartamento em Pindotiba e são contra os apartamentos lá. E a gente não consegue, vereador Beto, anuir uma casa dentro desses condomínios, porque ainda é AEIA pela lei. Então, olha aonde a gente chegou. O camarada compra um terreno num condomínio e não constrói a casa, porque eu, como secretário de Meio Ambiente, não vou autorizar que ele construa em área de especial interesse ambiental, onde não se constrói. Mas sabe quem defendia essa área de especial interesse ambiental? Um decreto de 95. Um decreto que, em algum momento, determinado secretário de urbanismo disse que tinha caducado. E por isso temos 6, 7, 8, 9, 10 condomínios no meio da mata, com 30 pessoas morando, elitistas morando em topo de morro, arrancaram vegetação, moram lá sozinhos. O encanamento de esgoto para esses condomínios foi caríssimo e agora não querem que ninguém mais vá morar lá. Isso não é debate, isso é covardia. Dizer que esse plano urbanístico não defende o meio ambiente e que o que está lá hoje defende é brincadeira. Um outro dado que trazem, o folheto desse mesmo deputado,
que diz que foram licenciados 400 e poucas unidades em 2013 e 1.600 em 2014. É mentira. O nosso mandato vai tomar providência em relação a isso. Não existe esse dado. Não foram licenciadas 1.600 unidades lá. Foram licenciadas 1.210 unidades lá. Porque licenciamento é do projeto aprovado até a expedição da licença ambiental. E sabe quem negou empreendimento ao lado de Rio? A Secretaria de Meio Ambiente do governo que criticam. Sabe quem interditou 4 obras lá dentro no eixo da Caetano Monteiro? Esse vereador que vos fala, de 62 casas no fragmento florestal, mais importante do diagnóstico. Isso defende meio ambiente? Isso é uma brincadeira. Essa cidade passou por desmandos. Isso não existe. É um colapso ambiental da região de Pendotiba, a atual legislação. E a gente tem, até hoje, agora vai fazer 3 anos, vereador Betinho, de interdições lá, respeitadas, porque passa todo mês para ver se não tem obra. E quando ele fala de 1.600 unidades, que é mentira, são 1.210, 980, Minha Casa Minha Vida. 980 unidades são do Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários. Que é o que a oposição tanto defende nessa casa. O déficit habitacional. Ou seja, 2013, 2014, você tem uma média licenciada em 2 anos de nem 700 unidades. E várias são residenciais. Não são apartamentos. Isso porque a gente mata no peito e segura. Porque os pedidos são gigantescos. E agora tem movimentação de condomínios para que não saiam Minha Casa Minha Vida, porque não querem pobre morando perto do condomínio. E isso ninguém fala. E eu quero ver a posição dos vereadores quando vierem aqui pedir que não querem 500 pobres morando perto do seu condomínio. Porque é perto do eixo viário. Porque o que era longe do eixo viário, a gente não deixou construir. Porque quem vetou fui eu, a caneta foi a minha. E eu me responsabilizo pelo que eu faço. Não vai construir 500 unidades no lado do rio. Não vai construir. Agora, vai construir perto da Caetano Monteiro. Porque é lá que tem que ter espaço para quem não tem condição. Não é enfiado lá no meio do mato. E isso ninguém debate aqui. Quando a gente fez a operação na Baiuca do CP Fazendinha, dentro de uma área de especial interesse ambiental, com 40 moradias lá dentro, quem propôs transformar a EIA em área de especial interesse urbanístico fui eu, por ofício como secretário de Meio Ambiente. E aí dizem que eu sou ambientalista e que não cuido do social. Invadiram a área de especial interesse ambiental e a gente preferiu, Bagueira, presidente, delimitar aquela área e permitir que as pessoas vivessem lá. Porque ali sim é uma comunidade tradicional de 80 anos. Não é o caso da Praia do Sossego, que é uma família e que tentam empurrar a goela abaixo desse vereador que uma família é a comunidade tradicional. Isso é brincadeira. O cara quer morar na areia e quer considerar uma comunidade tradicional. Isso não vai passar. E ainda abrir precedente para que se construa, porque se alguém habita a areia, precedente para quem tem propriedade, IPTU ou projeto aprovado, construir na areia. Olha o precedente que se abre quando você permite que aquela família ficasse na areia. Voltando às emendas, e agora objetivamente. A gente discutiu rede hídrica ambiental. A gente chamou um procurador federal representante hoje do IBAMA, o senhor Daniel Tosh. A gente pegou todas as áreas de alagamento de Pendotiba e pegamos todos os principais rios, com os escoteiros de lá, com os moradores de lá. Georreferenciamos e demos coordenadas para os rios. Esse foi o trabalho que o mandato fez, vereador Leonardo Jordão. E apresentou uma emenda com mapa, coordenada, com anexo, para que a gente possa, quando chover, vereador Paulo Henrique, saber aonde alaga, qual é o ponto de alagamento, e que a gente não deixe construir em 15 metros desses rios. Vereador, tem 3 minutos para terminar. E não são todos os rios. São só os principais rios. E a justificativa que a gente ouve é de que é confronto com a lei estadual e com a lei federal. Não é. Quem fez isso foi um procurador federal, com um biólogo formado em 1990, com uma subsecretária que é geógrafa, mestrada em unidade de conservação e ecologia, com um vereador mestre em auditoria e gestão ambiental. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente sabe do que está falando. E agora, sabe o que vai acontecer? O que sempre acontece. O órgão estadual vai chegar e vai dizer que a área é consolidada e vai dar faixa marginal de proteção de 1,5 metro. Porque é o que o órgão estadual faz. E a gente não está delimitando faixa marginal de proteção. A gente está criando uma rede hídrica ambiental com faixas de inundação.
para que esse rio possa ser limpo e possa ter acesso a ser limpo e que se não construa em volta dele. E essa emenda foi rechaçada com a justificativa de que confronta com a lei estadual. Eu queria entender, queria que alguém me explicasse essa lei que eu leio há 10 anos e nunca vi. A gente quebrou a cabeça para não ter o confronto. E por isso que a gente coloca assim, as justificativas rápidas e sucintas de um projeto que a gente ficou tempão fazendo, sabe? Enfim, o que eu queria colocar, que as nossas emendas, todas elas foram feitas com pessoas que conhecem do que estão falando, presidente, com pessoas que moram lá, com grupos de sociedade civil organizada que saibam do que estão falando. A gente queria aumentar uma taxa de preservação para 30%, e essa taxa de preservação de 30% já é a taxa que existe na lei municipal para os grandes empreendimentos. Só que a gente aceitou votar um plano urbanístico antes do plano diretor, porque não tinha plano. Porque não tinha plano. E quando a gente cria uma lógica, se não tem plano diretor, a gente vai criar um plano urbanístico de cunho preservacionista, e a gente propõe uma emenda super razoável com 30% de taxa de preservação, é dito que nos zoneamentos que a gente propôs não precisa porque não são os maiores fragmentos, não importa. Os maiores fragmentos já estão preservados, sim, a gente reconhece. Mas eu quero que naquele lote que tenha 1.000 metros quadrados e 150 árvores, eu quero que 45 fiquem lá. E exatamente perto do eixo viário, porque é onde tem calor. É onde tem a ilha de calor, é lá que eu quero que a árvore fique. E se inviabilizar um projeto, você muda o projeto. Porque não é possível que exista um fragmento florestal tão grande, e a justificativa diz isso, nesses eixos, que possam inviabilizar um projeto. Se forem 10 árvores, deixa 3. Entre blocos. Vereador, acabou o seu tempo. Só para concluir, presidente, aqui em respeito a ouvir todo mundo falar aqui 500 vezes, bater bola, ping-pong, pinga-fogo, só para concluir, concordo que o projeto apresentado que a gente discute agora é muito melhor do que não ter projeto. Muito melhor do que não ter projeto nenhum para lá. É balela dizer que se preserva a área verde lá, por um decreto que caduca ao bel prazer de qualquer chefe do executivo ou de qualquer secretário de governo. A incongruência, a incoerência que a gente não consegue compreender é de não ter conseguido ser recebido para fazer uma discussão séria sobre 24 emendas importantes, que a gente considera importante, feito com pessoas que estão ansiosas para vê-las aprovadas, e a gente tem que justificar que não sabe por que não são aprovadas, porque não foram aprovadas. Muito obrigado, então, eu queria vereador. fazer aqui esse registro, porque é importante para que as pessoas que dedicaram seu tempo lá na rua, com seu GPS, caminhando nos rios, entenderem o porquê do encaminhamento que o Partido Verde dará aqui para frente. Em discussão, vereador. Para discutir, Leonardo. presidente. Senhor presidente, para registrar, não vou usar os 15 minutos, não. A minha fala, desde a primeira votação, é uma fala que parece um pouco com a fala do Daniel. A ideia de que o projeto é nefasto, terrível, não tem dimensões positivas, no fundo, e a prática é o critério da verdade, trabalha pela não aprovação. Embora a gente estava discutindo aqui o tempo todo, fazendo uma discussão que era sobre o método, no fundo ela é também, e aí a honestidade intelectual tem que dizer isso claramente, ela é também do mérito, do conteúdo. Só se tenta postergar judicialmente, impedir a votação, questionar já dentro da sessão os pareceres, porque naturalmente há uma posição e ela é coerente e consequente com a posição que eles têm apresentado. A nosso ver, o projeto tem méritos. O Daniel estava dizendo aqui de alguns deles. E precisa ficar claro